Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 22. O inverno de 1402 se anunciava do mais rigorosos. O dia amanheceu muito frio. A neve cobria as ruelas da esplêndida cidade de Praga e o ar gelado dificultava a respiração dos caminhantes. O extenso rio voltava congelado. Transformara-se na sensação das crianças e dos jovens que adoravam andar sobre ele durante o período em que assim permanecia. A reforma da bonita capela estava quase terminada. Venceslau veio pessoalmente supervisionar o andamento das obras. Nota: Venceslau IV, da Casa de Luxemburgo, foi rei da Boêmia e governou entre 1363 e 1419. Depois de caminhar por todo o interior da capela, comentou ao sair: "Quando poderão entregá-la pronta?" "Dentro de 3 ou 4 meses, majestade." "Por que tanto tempo? Já está quase tudo feito." O arquiteto responsável calou-se enquanto o rei meditou um pouco antes de terminar. "Contratem mais homens, se isso resolver. Quero que me entreguem a capela no máximo em 2 meses. Vou colocá-la logo para funcionar." Um dos arquitetos adiantou-se e disse resoluto: "Vamos providenciar mais homens para abreviar os trabalhos de renovação da capela." "Muito bem, tem 2 meses." Ao entrar na carruagem, comentou com a esposa que o aguardava: "Mais 2 meses estará pronta." "Está ficando uma beleza, Venceslau. Já decidiu quem vai ser o próximo responsável por ela?" O jovem rei pensou por instantes, visualizando a figura do homem que havia escolhido, e respondeu: "Sim, vou colocá-la nas mãos de Jean Rus." "Excelente! Ninguém poderia ser melhor. Creio que esse é o homem escolhido por Deus para conduzir nossa capela de Belém." Nota: a Capela de Belém foi fundada no ano 1391 como o lugar onde se pregava em tcheco e tinha capacidade de albergar 3.000 pessoas. Já contou a ele sobre sua nova responsabilidade? Ainda não, pois faça-o logo, ele ficará feliz. Jean tem estado muito ocupado. Suas atribuições como reitor da universidade estão tomando bastante seu tempo. Não se preocupe, querido. Sei que ele está decidido a denunciar os abusos da igreja e não há melhor modo de fazê-lo do que lhe oferecendo o púlpito da capela, onde vai falar em nossa própria língua, estendendo a todos a possibilidade de compreensão dos serviços religiosos. Ele saberá usá-lo muito bem, afinal, tem preparo e coragem para enfrentar os clérigos. Venceslau
atentou à manifestação da esposa, fitou-a sério e indagou: acha mesmo? Não tenho qualquer dúvida. O rei silenciou e ela sorriu, detendo-se em minuciosa observação da capela enquanto a carruagem se afastava. A neve começou a cair novamente sobre a cidade, e Venceslau e a rainha foram direto para o castelo de Praga, lar da família real da Baviera. Ao entrar, o soberano ordenou a um de seus mensageiros: quero que mandem chamar Jan Hus. Desejo vê-lo o quanto antes. Jan Hus, então, com 33 anos de idade, havia assumido a reitoria da Faculdade de Filosofia de Praga e comandava a compaixão. Fortemente influenciado pelas obras de John Wycliffe, tornou-se abertamente defensor da ideia de que a Igreja precisava passar por profunda mudança, por uma reconstrução espiritual para retornar à sua essência. Não aceitava a supremacia papal, mas a doutrina de que Cristo e não Pedro era o chefe da Igreja, considerando o Evangelho como única lei que deveria ser seguida. Nota: John Wycliffe foi professor da Universidade de Oxford, teólogo e reformador religioso inglês, considerado precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Sentado à sua mesa, Jan empunhava a pena e escrevia quando o mensageiro do rei lhe bateu à porta. Entre. Cumprimentando-o com sincera simpatia, o jovem mensageiro informou: Sua Alteza, o rei Venceslau, deseja vê-lo, senhor. Quer que jante com ele esta noite. Jan Hus se levantou e caminhou até a janela. Entreabriu-a e logo sentiu no rosto o vento gelado. Depois virou-se para o rapaz e disse: É claro que irei ter com o rei. Pode confirmar minha presença à mesa real. O mensageiro se retirou e o padre ficou fitando pela janela a bela cidade de Praga que se tornara seu lar. Havia muito trocara sua pequena Ruzinek pela grande cidade. Depois voltou a sentar-se e retomou as notas com as quais preparava uma obra em que denunciava os abusos da Igreja Católica. Jan amava o Evangelho com desvelo e recitava-o praticamente de cor. Meditava nas lições deixadas por Jesus e encantava-se com a beleza e profundidade daqueles ensinos que julgava ainda distantes da compreensão dos religiosos de seu tempo. Por alguma razão de que não tinha total clareza, a grande maioria do clero não entendia o Evangelho, tampouco se comprometia em aprofundar suas experiências e meditações sobre Jesus e seus ensinamentos. Para ele,
A igreja tornara-se um amontoado de dogmas e regras que serviam aos interesses temporais e terrenos de seus líderes, que estavam muito distantes das verdadeiras lições do Mestre de Nazaré. Jean se preocupava também com o povo e seus sofrimentos. Tocado pela dor do próximo, era frequentemente visto pelas ruas distribuindo mantimentos e conversando com as pessoas que buscava consolar e atender sempre que podia. Tornara-se um homem respeitado pelo clero e pela nobreza e amado pelo povo tcheco. Logo que entardeceu, Jean se dirigiu ao castelo, sentado à mesa em companhia de Venceslau, da rainha Sofia, do arcebispo de Praga e de alguns membros da nobreza tcheca. O rei informou sua decisão. A capela de Belém em breve estará completamente renovada. Quero que assuma sua direção e seu púlpito, Jean. O padre sorriu. Fico extremamente honrado, Majestade. Gostaria imensamente de expressar com maior liberdade meus pensamentos a respeito das mudanças que creio serem necessárias à Igreja. Pois, com meu consentimento, tão logo a capela esteja pronta, assumirá seu comando e poderá dizer o que pensa sobre a situação da Igreja e apresentar suas ideias para a necessária renovação. Erguendo pesada taça de ouro puro, cravejada com pedras preciosas, Venceslau levantou-se e conclamou: um brinde à nossa capela e ao seu novo líder. Tocados os copos, o rei finalizou: saúde! Com discreto sorriso nos lábios, o arcebispo acompanhava a movimentação. Simpatizava com Jean, embora por vezes o achasse demasiado apaixonado e emotivo. No entanto, acreditava que eram arroubos do jovem pobre de Ruzinek, que em poucos anos se tornara influente e admirado. Acompanhava seus mínimos gestos e analisava-os com atenção. Ao final da celebrada ocasião, despediu-se de seu anfitrião. Preciso retirar-me, Alteza. O rei objetou. Tão cedo? Meus deveres são muitos, senhor. Preciso mesmo ir. Pois então vá, arcebispo. Antes que o clérigo terminasse de vestir a capa, com vista a proteger-se do intenso frio que fazia fora do palácio, o rei indagou: crê que nossa capela de Belém estará em boas mãos? Como não? Jean é um padre estudioso e capacitado, e seu poder de retórica o fará um excelente pregador. Temos o homem apropriado para as funções. Fico satisfeito. Boa noite, Alteza. Retirando-se, o arcebispo foi direto para o monastério à procura de Verônica. Assim que chegou, perguntou sobre a jovem. Adriana informou: ela está trancada em seu quarto, senhor. Vou até a biblioteca. Traga até mim. Ocupando uma cadeira espaçosa próximo à ladeira, o arcebispo
ajeitava de leve a lenha quando Verônica, assustada, apareceu à porta. Estendendo-lhe a mão para que a beijasse, o arcebispo o convidou. Vamos, minha filha, entre. Como a moça parecia hesitar, ele insistiu. Entre, sente-se, precisamos conversar. Verônica entrou e se acomodou em uma cadeira de onde o olhava de frente. Ele limpou a garganta e disse, pegando de sobre a mesa uma carta manuscrita. Tenho aqui informações sobre a senhorita. Fugiu, não é mesmo? Verônica observava o religioso em absoluto silêncio. Seus olhos azuis acompanhavam-lhe os menores gestos. Ele ergueu-se, caminhou até bem próximo dela, fitou-lhe o rosto e comentou. É muito bonita, Verônica, como sua mãe. Ouvindo falar da mãe, a jovem animou-se a perguntar: conhecia minha mãe? Sim, conhecia muito bem. Fez breve pausa, depois prosseguiu. Como acha que conseguiu entrar neste mosteiro? Não sei. Acho que por causa de meu primo. Boris? Sim. Esboçando cínico sorriso, o arcebispo redarguiu. Sua entrada neste santuário não tem a ver com seu primo, muito embora agora ele seja o responsável por você. O arcebispo se ergueu novamente, caminhou até a moça e pediu: deixe-me ver o escapulário. Instintivamente, como para proteger a preciosa lembrança que trazia da mãe, ela segurou-o forte sob as vestes e murmurou: é um presente de minha mãe. Pertencia a ela e agora é meu. Erguendo ligeiramente a voz, o religioso ordenou: quero vê-lo já. Não, minha jovem, não seja inconsequente. Sei que não é isso que sua mãe desejaria. Por isso mesmo deu a você esse precioso objeto que agora ordeno que me entregue. Verônica continuou a segurá-lo firme e o arcebispo acrescentou: tenho um pedido aqui em minhas mãos para entregá-la à Inquisição, a fim de que a investiguem. Com os olhos arregalados de terror, a jovem ajoelhou-se diante do religioso e implorou: por favor, não faça isso. Erguendo-a, ele sussurrou-lhe ao ouvido: então colabore. Deixe que eu veja o escapulário. Temerosa, a jovem puxou a pequena peça e colocou-a sobre a roupa. O arcebispo tomou-a nas mãos, observou-a atentamente e a arrancou com força do pescoço da jovem, que caiu no chão em pranto, indagando: por que faz isso? O que tem meu escapulário que não pode permanecer comigo? Diga-me, vossa santidade, explique-me para que eu entenda. Com a peça presa nas mãos, ele disse: é um escapulário muito especial, feito exclusivamente para uns poucos servidores da igreja. Existem apenas 5. Retirou de dentro da batina seu próprio escapulário
e Verônica percebeu que eram idênticos. Ele prosseguiu: não deveria estar nas mãos de hereges. Ele pertencia à minha mãe e agora pertence a mim. Não, pertence a seu pai, que jamais o deveria ter dado. Entretanto, apesar dos graves deslizes que ele cometeu, permanece fiel à Igreja. Vou devolver esta joia ao legítimo dono. Verônica mal podia respirar. O arcebispo ergueu-se e, caminhando para a porta, comentou antes de sair: o padre que a recebeu à porta na outra noite é o verdadeiro dono do escapulário. Ele saiu, deixando Verônica trêmula pela chocante revelação. Adriana apareceu em seguida e pediu: vamos, precisamos nos recolher. Já é muito tarde, venha. Quase incapaz de se manter sobre as próprias pernas, Verônica andou até o quarto e, sem pronunciar sequer uma palavra, entrou e sentou-se em sua cama, ainda chocada.